Ironia das ironias. Vocês pararam para reparar que o presidente, que é contra o isolamento, no fundo é a pessoa mais isolada desse país? Repara se na verdade ele é contra o isolamento, mas não tem ninguém hoje em dia mais isolado do que ele. Vou explicar para você do que eu estou falando. Antes, meu nome é Roberto Cardoso, eu estou aqui todos os dias do ano, sábado, domingo, feriado, o dia que você vier tem vídeo aqui. Todas as noites, às 19 horas, a gente tem live, todos os dias, você está convidado a participar. Eu só te peço 2 cliques, dá um cliquezinho em inscrever-se e um outro cliquezinho em like, porque isso ajuda demais a impulsionar o vídeo aqui no YouTube, tá bom? É só isso. Você está sempre convidado a participar, mas dá 2 cliquezinhos, se inscreve e deixa um like. Valeu? Olha, Jair Bolsonaro a gente já sabe, ele é um cara que não tem a qualidade de agregar. Muito pelo contrário, todo mundo que está do lado dele, ele trai, ele apunhala pelas costas e ele cria atrito. Essa é a personalidade dele. Mas eu achava, sinceramente, eu achava que o primeiro ano de governo dele fosse ser assim, lua de mel. Porque depois de 4 eleições seguidas em que a direita perdeu a eleição para o PT, com candidatos diferentes, uma hora era o Serra, uma hora era o Alckmin, perderam. Eu achava que agora ia ser uma lua de mel. Falei, nossa, vai ser difícil. Esse tal de Bolsonaro vai fazer o que ele quiser. O que ele assinar vai ser aprovado. Vai ser um inferno. Se for acontecer alguma coisa, é lá para o segundo, terceiro ano de mandato só. Não vai ser fácil. Mas não foi nada disso. Bolsonaro hoje é uma figura completamente isolada. Está às beiras de um impeachment porque ele não tem nem partido. Ele não tem partido. Ele não tem apoio de ninguém. E ele só está se sustentando ainda porque ele tem alguns alucinados que dão apoio para ele, mas o resto acabou. Então vamos ver essa história maluca, como que aconteceu, porque um presidente que a gente viu hoje falando que ele é contra isolamento, por ironia, não tem ninguém mais isolado do que ele. Olha só, janeiro de 2019, primeiro mês de mandato, estoura o escândalo dos laranjas do PSL. O que era isso? A lei eleitoral obriga que quando você vai disputar uma eleição, 30% das vagas do partido precisam ficar reservado para mulheres. É uma maneira de equilibrar, né? Você é obrigado a colocar candidatas mulheres. Só que o PSL fazia assim. Ele convidava mulheres que não tinham a menor intenção de ser candidatas. Essas candidaturas recebem dinheiro público, porque a gente tem o fundo eleitoral, é dinheiro público na campanha. E como elas não iam ser candidatas, usavam o dinheiro das mulheres para a campanha dos homens. E foi preso até um assessor do PSL com uma planilha, dizendo que dinheiro que entrava para onde ia. E tinha dinheiro dessas laranjas indo para a campanha do Jair Bolsonaro. Então ali ele já foi brigar com o Luciano Bivar, porque ele achava que esse erro era do partido, não era dele, ele podia perder o mandato dele. Um crime na campanha anula a chapa, tá? Então ele achava que ele podia perder o mandato por causa do PSL, ali ele já começou a romper com o PSL. No mês seguinte, fevereiro, começou o escândalo das rachadinhas, os cheques do Queiroz depositado para Michele Bolsonaro, aquilo que vinha do gabinete do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, aquela bagunça que virou, e o Queiroz vai no SBT falar que ele comprava e vendia carro. Falei, gente, esse cara vai sofrer impeachment no segundo mês, não é possível. Mas aí o presidente cresce o olho para o dinheiro do PSL, porque existe o fundo partidário. Né? Tem o fundo eleitoral, que é para as candidaturas, mas tem o fundo partidário, que é um dinheiro que é para a manutenção do partido, que é proporcional ao número de candidatos. Aí o que ele pensou assim? O PSL era pequeno. Por causa da minha candidatura, o PSL cresceu, tem 53 deputados. Então, esse dinheiro é meu, eu que tenho que administrar. O Luciano Bivar falou para ele, né, o presidente do PSL, olha, você não tinha partido para disputar a eleição, ninguém queria você de candidato, nós cedemos a legenda. Você está eleito, seja feliz, mas o dinheiro é do partido, é nosso. Aí ele rompe com o Luciano Bivar, sai do PSL e fala, vou fundar o meu partido. Quando ele falou isso, eu falei, gente, não vai fundar partido tão fácil. É um processo bem complicado, expliquei como funcionava, até agora não conseguiu fundar partido porcaria nenhuma. Ele está sem partido, ele não tem apoio porque ele brigou com todo mundo lá dentro antes de sair. Ele saiu para fundar o partido, mas os deputados do PSL não podiam ir atrás por causa da fidelidade partidária. Aí ele começou já o bloco do eu sozinho dele. Mas foi agravando, porque tinha o Sérgio Moro no governo dele. O Sérgio Moro tinha o dobro da popularidade dele.
E ele não gostava disso porque ele está olhando já, olha, no primeiro ano de mandato ele já estava olhando em 2022 e ele falava, esse cara dentro do meu governo é mais popular que eu, pode ser um adversário meu. E começou a minar o Sérgio Moro. Aí o tal do superministério, né, da Justiça e da Segurança Pública não fazia nada, o Sérgio Moro queria o COAF, ele não deu o COAF para o Sérgio Moro, aí veio o pacote anticrime que o Sérgio Moro levou, que na verdade era uma lei que já existia, né? Era um rascunho ali do Alexandre de Moraes. Ele pegou o trabalho do Alexandre de Moraes, botou um monte de maluquice lá, excludente de ilicitude, baixar a maioridade penal, fez umas maluquice lá, prisão após segunda instância. A Câmara retirou tudo e ainda colocou o que ele não queria, que era o juiz de garantias. Aí da Câmara foi para o Senado, no Senado ele falou assim, não manda de volta para a Câmara por causa do juiz de garantias, porque eu já combinei com o Bolsonaro, ele vai vetar. Então a prova do jeito que tá, que quando chega lá ele veta e tá tudo certo. Chegou lá, o Bolsonaro faz o quê? Assina. Ele assinou, passou a valer, traiu os senadores, traiu o Sérgio Moro, e daí ele já perdeu grande parte do apoio que ele tinha no Senado, porque o Senado é 80% de direita. Mas ser de direita não é sinônimo de ser bolsonarista. Ele perdeu grande parte do apoio ali. Mas aí vem as queimadas na Amazônia. Teve o dia do fogo, os madeireiros, já se sabia antes, foi avisado antes, que eles iam tacar fogo, porque o Bolsonaro disse que ia ajudar eles a devastar a Amazônia e não estava fazendo nada. Então eles iam fazer do jeito deles, iam tacar fogo assim mesmo. Foi tanta fumaça que da Amazônia chegou aqui em São Paulo, no mínimo, cobriu o Brasil. O que ele fez? Nada. As autoridades mundiais olhando assim, esse cara não vai fazer nada, tá pegando fogo a Amazônia, ele tá falando que não é nada. E no meio disso aparece petróleo no Nordeste. Aí ele não faz nada também. A Amazônia pegando fogo, petróleo no Nordeste. Até hoje a gente não sabe o que foi aquele petróleo. Ninguém deu uma resposta, ninguém deu uma satisfação e ele tinha que ir para a ONU. Quando ele vai para a ONU, ele foi olhado como assim, o pária do mundo, o parasita do mundo. Ninguém quis tirar uma única foto com ele, ele não tem foto com ninguém. Nos bastidores ele ainda foi falar I love you pro Trump, o Trump não deu moral para ele, e ele voltou de lá com essa vergonha. Ninguém que está nem do lado dele. A Amazônia pegando fogo, Angela Merkel, deixa eu ajudar. A Alemanha quer ajudar. Ele falou, vai você reflorestar a Amazônia, vai reflorestar a Alemanha aí. A França quis ajudar, ele falou, você não protegeu a Notre Dame aí, quer falar da Amazônia? Ele mandou um ministro para conversar com ele foi cortar o cabelo. Você lembra disso? Ele fez uma live cortando o cabelo, enquanto devia estar conversando com o cara plantado lá. Depois ainda disse que a esposa do Macron é feia. Gente, ele começou a se isolar até do mundo a partir daí. Aí sai o Lula. Sai o Lula, não pode sair o Lula, não sei o quê. O Lula tá solto, ele começou a ficar louco. Vem a história do seu Jair, do 58. Até hoje a gente não viu a cara desse porteiro. Ninguém sabe o que aconteceu com esse porteiro, mas já ficou todo mundo de olho. Teve a história também daquele avião que estava indo para o Japão, que parou na Espanha e alguém ficou preso lá com uma carga complicada. Os militares olhando aquilo já acharam estranho porque nunca aconteceu. Se fosse uma coisa da FAB, da Força Aérea, teria acontecido antes. Nunca aconteceu. Foi acontecer nesse governo. Os militares estão de olho. E hoje nós estamos chegando num ponto que ele está tão isolado, mas tão isolado, que tudo que ele tinha minimamente a condição de fazer, ele não está mais conseguindo fazer. Por exemplo, ele não está mais conseguindo proteger os filhos. O Flávio Bolsonaro já tentou 9 vezes interromper as investigações da rachadinha. 9 vezes foi negado. Segunda-feira, que foi ontem, o Eduardo Bolsonaro pediu para não prorrogar a CPI das fake news, porque o prazo de 6 meses acabou e foi prorrogado. Ele foi ao STF pedir para não prorrogar e ainda pedir para anular 2 sessões, que uma delas era a Joyce Hasselman que tinha falado. A Joyce Hasselman mostrou todo o esquema do gabinete do ódio, desnudou toda a estrutura, deu nome aos bois, ele queria que anulasse aquilo lá. Foi negado também. Então o que está acontecendo? Hoje em dia ele está sendo desautorizado por todo mundo. O Toffoli, o ministro do Supremo, não gostou nem um pouco da manifestação que ele fez lá, indo para frente do Exército, falando de AI-5, falando de fechar Congresso, falando de fechar o Supremo. Ligou para o ministro da Defesa e falou, o que ele está fazendo? O ministro da Defesa foi lá, soltou uma nota falando,
As Forças Armadas seguem a Constituição. Quer dizer, o Toffoli desautorizou ele, o ministro da Defesa dele desautorizou ele demitiu Mandetta no meio de uma pandemia, arrumou briga com o DEM, porque o Mandetta é do DEM, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é do DEM, o Alcolumbre, que é presidente do Senado, é do DEM. Ele mandou o cara no meio de uma crise de saúde, mandou o ministro da Saúde embora, chamou um cara que é oncologista, que trata de câncer, que já tinha tratado ele depois da facada, não sei se tem relação, porque ele se tratou no Albert Einstein, que era o hospital do Nelson Teich, chamou o cara pro ministério, o cara já chega com uma declaração de 2019 falando que entre jovem e velho, ele ia salvar o jovem e dane-se o velho. Todo mundo olhando, falando, o que está acontecendo? Ele foi perdendo apoio, foi perdendo apoio, foi perdendo apoio. Só sobrou o núcleo mais radical. Só os psicopatas ainda estão com ele. Agora ele não tem opção. No ponto que ele chegou, que ele só tem o apoio dos psicopatas, a única opção dele é radicalizar. Porque se ele não radicaliza, ele perde o apoio até dos radicais. Só sobrou isso para ele. Então ele precisa agora, ele já cruzou uma fronteira que não tem mais volta. Agora ele não pode mais ponderar, agora ele não pode mais tentar remediar a situação, ele é obrigado a radicalizar. E quanto mais ele radicaliza, mais ele se aproxima de um impeachment, porque o Brasil já estava vivendo uma crise econômica desde 2014. No meio dessa crise econômica veio uma pandemia, que é um problema mundial, e ele está agora, no meio disso tudo, querendo criar um problema político. Então, se ele atrapalhar, não vai mais ter paciência, porque as vidas das pessoas estão em risco. Enquanto é vida de pobre, ninguém liga muito, né? Mas se o hospital estiver cheio e eu sou rico, não adianta, eu não vou ser atendido porque não tem vaga. E já estamos atingindo o teto, já a capacidade já está lotada. Em vários estados, no Amazonas, no Ceará, já não se tem mais vaga de UTI. O pico nem chegou, tá? O pico nem chegou. Então, cada vez mais se olha com ele e fala, esse cara está atrapalhando. E a única opção dele é radicalizar. Quando radicaliza, ele comete crimes. Então, ontem, segunda-feira, dia 20, o Rodrigo Maia cancelou toda a agenda dele. Toda a agenda. Ele ia fazer uma live com o pessoal do mercado financeiro, ele ia fazer outra live de tarde com a Folha de São Paulo, ele cancelou as duas. Não disse por que está cancelando, não deu um motivo nenhum, cancelou a agenda inteira do dia e ninguém sabe o que ele fez. Mas é alguma coisa de bastidores, sabe? Ele não foi descansar, não foi para a praia porque o momento é muito grave e as coisas estão acontecendo nos bastidores e nós não estamos sabendo. Mas o fato dele ter cancelado a agenda inteira no meio dessa situação era o dia em que caducou a carteira verde e amarela. Ninguém foi lá para votar. Foi o dia que caducou a medida provisória do DPVAT, que o Bolsonaro assinou só para prejudicar o Luciano Bivar, que é presidente do PSL, tem uma seguradora. Caducou. Ninguém fez questão de votar. Então agora ele está sozinho, completamente sozinho. E é cômico você ver um presidente que fala que é contra o isolamento, mas ninguém está mais isolado do que ele. Ele está completamente isolado, ele só tem os filhos do lado. Se ele quiser dar golpe, ele tem que pegar um jornal, dobrar assim, fazer um chapéuzinho, colocar na cabeça, pegar um canivete suíço e sair assim, ó. Não chega perto não, não chega perto não. Só sobrou ele. Só sobraram ele e esses psicopatas aí que estão parando rua, em frente de hospital, que estão querendo fechar STF, fechar Congresso, que são a favor de voltar a trabalhar, que são a favor de isolamento. Só tem esses malucos aí. Então vocês se preparem para os próximos dias em que ele vai radicalizar. Só que ele não tem o apoio de ninguém. Ele não tem as Forças Armadas com ele. Os militares do governo são todos da reserva, eles não têm os empresários com ele. Ah, mas ele é a favor das reformas, o mercado quer reforma. Não precisa ser ele. Tá? As reformas serão feitas, serão mantidas com ele ou sem ele. Pelo contrário, ele atrapalha. Tá bom? Então ele não é indispensável para nada, ele é descartável para falar a verdade e ele tá a pessoa mais isolada, apesar de ser contra o isolamento. Ele é a pessoa mais isolada desse país. É o triste fim de um governo que nem começou, né? É um governo que está acabando antes de começar, porque de prático, me fala uma ação positiva que ele fez. Se você souber, você escreve aqui no comentário, fala uma coisa positiva que esse governo fez. Escreve no comentário para mim, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês e eu já fui!